Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lucas Marques e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona a nota do Enem, como que é feita a correção através aí do chamado TRI, Teoria da Resposta ao Item. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que dependendo do seu desempenho no Enem, em cada matéria a sua nota ela é diferente. No Enem as questões elas são divididas em fáceis, médias e difíceis. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode tirar proveito do TRI, como que você pode decidir em quais matérias focar. A partir disso você pode utilizar para o Enem do ano que vem para se decidir quais matérias você vai estudar com maior prioridade, quais matérias você vai estudar com menos prioridade. Então fique atento porque nesse vídeo eu vou falar de tudo isso e no final também como que você vai tirar proveito disso daí nos seus estudos, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente em relação ao TRI é que a nota ela varia de acordo com o desempenho geral dos candidatos. Então se todo mundo foi mal em uma matéria e você for bem, a sua nota ela é jogada lá em cima. Agora se todo mundo foi bem e você também, a sua nota ela não é tão elevada, ela não fica tão alta. Isso, como vocês podem ver aí, mostra o desempenho. Esse foi o máximo em cada matéria por Enem, no Enem de um ano que eu peguei aí. Então, como vocês podem ver, matemática, o máximo que você poderia tirar nesse ano que eu peguei como exemplo foi de 955 a nota. Mesmo que você fechasse a prova, você não chegaria em 1000. Nas outras matérias, o desempenho foi ainda abaixo disso. Como vocês podem ver em linguagens e código, o máximo que você poderia tirar, mesmo fechando a prova, foi de 817. Então, se a gente for pegar a diferença aí de linguagens de códigos para matemática, uma diferença aí muito grande, praticamente 130 pontos de diferença. Essa é uma diferença que te coloca aprovado em um vestibular de medicina, ou às vezes nem aprovado em um vestibular nem tão concorrido. É uma diferença muito grande. Então, isso faz total diferença na hora de você focar em qual matéria estudar mais. Então, por exemplo, matemática, se você quer ser aprovado em um curso concorrido, você tem que dar um foco maior, você tem que buscar realmente fechar a prova, porque 955 é uma nota muito grande. Em alguns anos, a nota de matemática pode chegar a ultrapassar 1000 pontos. Não sei se vocês sabem, mas as provas vêm crescendo de dificuldade nos últimos anos. E como acho que é óbvio para todo mundo, o ensino no Brasil não vem melhorando. Então a tendência é das notas realmente caírem. Então você vai conseguir notas provavelmente mais altas a cada ano. E matemática é um desses casos. Então nos últimos anos aí chegamos a ter notas de 1000 pontos, acima até de 1000 pontos. E com uma nota dessa aí, você não indo mal nas outras matérias, você praticamente garante a vaga em qualquer curso. Principalmente se tiver uma boa nota na redação também. Então pense nisso, focar mais em matemática, ciências da natureza também, porque ciências da natureza, no caso, a dificuldade cresceu bastante nos últimos anos. Nesse ano agora de 2016, a dificuldade cresceu, ciências humanas também. Então, foque mais, eu diria para você, em matemática, ciências da natureza e ciências humanas, no caso, você tem que estar focando. O que vem aumentando a dificuldade nos últimos anos é a questão de filosofia e sociologia. Então dê um foco maior, principalmente na prova de matemática, se você quer ser aprovado em vestibular concorrido. E nunca esquecendo da redação, que você pode ter também um desempenho aí chegando a 1000 pontos. Passando aqui a outra coisa importante de você ter em mente em relação ao TRI, é que ele é feito para avaliar suas habilidades em cada matéria. Então ele avalia suas habilidades dentro de questões fáceis, médias e difíceis. Então você tem mais ou menos um terço para cada uma dessas dificuldades em cada matéria. Então matemática a gente tem 45 questões. Seriam em média aí 15 questões para cada, 15 fáceis, 15 médias e 15 difíceis. A questão que você tem que ter em mente é que o Enem ele também usa isso na hora de corrigir a sua prova. Se você acerta muitas questões difíceis e erra muitas questões fáceis, o TRI considera que você chutou e penaliza a sua nota. A sua nota ela vai lá embaixo. Então, é isso que eu vou falar aqui agora. Vou mostrar para vocês um gráfico do número de acerto em várias provas, aí, na verdade em todas as provas do Enem, e a nota da redação e a média aí geral. Então, como vocês podem ver, por exemplo, ciências humanas, teve gente nesse ano especificamente que acertou 42 e teve gente que acertou 38 e teve um desempenho maior, na verdade quase igual de quem acertou 42. Agora teve gente que acertou 42, se vocês não estão acompanhando, está aí na esquerda, na parte superior do seu vídeo.
Então teve gente que acertou 42 e tirou 830 e gente que acertou 42 e tirou 786. Isso porque provavelmente essa pessoa que acertou 42 questões e tirou 786, ela talvez tenha errado 3 questões fáceis e acertou todas difíceis. Agora a pessoa que acertou 42 e tirou 830, provavelmente as 3 que ela errou foram questões consideradas difíceis, então ela não foi penalizada pelo TRI. Isso acontece em todas as outras matérias. Então, como que você vai tirar proveito do TRI na hora da realização da prova e da sua preparação? Da sua preparação, eu recomendaria você sempre focar em primeiro lugar em matemática e redação. Depois que você já estiver bem nessas matérias, aí você começa a focar nas outras. Não estou dizendo para estudar somente matemática e redação até ficar fera, mas guarda um tempo maior, guarda 50% a mais de tempo para você estudar matemática e redação. Então, se você estuda, por exemplo, 2 horas cada matéria por dia, você vai estudar matemática e redação em média em 3 horas, separando mais ou menos isso daí, para vocês terem uma ideia. Se você não sabe como montar cronograma de estudos, se você não sabe como se preparar, aí você se inscreve no canal, porque aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre isso. Também vão ter vídeos futuros aí explicando ainda mais. Você pode deixar aí nas mensagens também que eu posso te responder caso você tenha alguma dúvida. Outra coisa importante para você tirar proveito do TRI na hora de realizar a prova é você fazer as questões fáceis em primeiro lugar. Quando você bater o olho na questão, você vai ter uma média ali, uma ideia de se essa questão é fácil, se essa questão é difícil. E se essa questão parecer uma questão complicada, deixe ela para o final e faça as fáceis primeiro. Assim você garante que não vai ser penalizado pelo TRI, além de garantir também que você vai realizar todas as questões fáceis até o final da prova. Porque imagina, você chega no final da prova, tem ali as últimas 10 questões, dentro dessas daí as maiorias fáceis você não fez. Aí a sua nota ela vai lá embaixo, não adianta, você pode ter acertado as 80 primeiras questões, se você deixou as 10 últimas lá, nessa última prova sua nota vai ser muito penalizada. Então faça primeiro as questões fáceis, no final você volta para refazer as difíceis depois de já ter marcado o gabarito. É importante ressaltar isso daqui. Outra coisa, sempre chute as questões que você não souber. Muita gente às vezes deixa a questão em branco, isso não faz o menor sentido. Se você errar ou deixar em branco, se você chutar, você tem pelo menos aí 20% de chance de acertar a questão. Então nunca deixe uma questão em branco na prova do Enem. Isso é muito importante, gente. Outra coisa que eu queria deixar claro também para quem está querendo aprender mais sobre como realizar a prova, sobre como estudar com inteligência, como se preparar com inteligência, se inscreve no canal porque já tem vídeos falando sobre isso. Eu vou trazer ainda mais vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado claro para você em relação ao TRI. Qualquer dúvida você pode deixar como mensagem ou estar à disposição para te responder e entrar em contato com você caso você precise. Então um grande abraço, se inscreve no canal e eu te espero nos próximos vídeos.